Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Deus querido, Deus amado, Deus de maravilha. Senhor, estamos aqui, Pai querido, Pai amado, reunidos na Tua presença nesta noite. Pai, eu quero te pedir primeiramente perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, ó Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Pai querido, Pai amado, por esta parte deste culto. Agora eu creio que o Senhor, Pai querido, falou com a Tua igreja, através da oração, através dos louvores, ó Pai. Senhor, toma, Pai querido, esta segunda parte, Senhor. Papai, que o Senhor vai usar o Teu servo, Senhor, com toda a sua autoridade, conforme o Teu querer, conforme o Teu agir, ó Pai. E que a Tua palavra, Senhor, ao ser ministrada nesta noite, ela venha ser pregada na tábua dos nossos corações. Que o Senhor continue operando em nosso meio. E assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o servo do Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? E essa paz que Ele tem agora nos acompanhando nas lives. O pastor, ele sempre está lá comentando, assistindo os cultos, né? Que Deus possa abençoar a vida dele. Amém? Quero agradecer a Deus porque através das lives muitas almas têm sido alcançadas por Deus, muitas almas têm sido alcançadas pela graça e têm sido cheias da palavra do Senhor. Amém? É muito bom ver a obra de Deus gerando frutos por intermédio da nossa vida, né, irmãos? Glória a Deus. Louve e agradeça a Deus também pela presença de cada irmão e de cada irmã. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, possa abençoar o seu lar para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem achou diz amém. Quem está procurando diga espere por mim. Vamos ler então a palavra do Senhor que diz, versículo 1: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Versículo 4: Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu vou repetir: eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Amém? Amém, igreja? Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco. Vamos fazer uma rápida oração para que o Espírito Santo, o Paracletos, o Espírito da verdade, o Consolador, possa fazer a sua obra aqui nesta noite. Porque eu sou apenas um instrumento, mas quem faz, quem opera e quem realiza e quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor pode ferir, pode machucar e pode ser dura, mas ela salva, ela liberta e ela transforma. Amém? E eu tenho certeza que hoje o Senhor vai nos aperfeiçoar e vai nos santificar e nos instruir em justiça. Amém? Para a glória de Deus. Oremos. Senhor Deus e querido Pai, nos colocamos aqui nesta noite, meu Pai, nesta casa de oração, para primeiro, Senhor, pedir perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas. Perdoa, meu Pai, pelas nossas iniquidades e transgressões. Lava-nos com teu sangue, nos purifica e nos santifica de todo pecado e de todo mal. Louve e agradeço ao Senhor, meu Pai, por o Senhor ter me concedido mais uma oportunidade de propagar o teu evangelho, de falar da tua palavra, do teu amor, da tua justiça. Quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por esta obra, por esta igreja, pela vida de cada irmão e de cada irmã que o Senhor trouxe até aqui. Fala comigo, fala com a tua igreja nesta noite, da maneira como o Senhor quiser. Meu Pai, coloca palavras em minha boca, Senhor. Abençoa a vida do nosso pastor Cleiton e da sua família. Abençoa, meu Pai querido, a família dos irmãos. Abençoa, meu Pai, o corpo de obreiros nesta obra. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu desapareça e o Senhor
Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Manifesta a Tua glória, manifesta a Tua graça sobre este lugar, sobre este ambiente, para que Teu nome venha ser mais uma vez glorificado e exaltado. Espírito Santo, toca os corações nesta noite, é o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém? Só quem crê, bate palmas para o Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Podemos assentar, amém, irmãos? Fiquem à vontade para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Hoje é o segundo dia da poderosa campanha, um despertar de um avivamento, amém? O Espírito Santo me tocou para trazer a mensagem que está localizada no livro canônico de Oséias, no seu capítulo 14, versículos 1, 2 e 4, amém? O profeta Oséias, ele foi levantado com um objetivo este que era levar o povo de Israel ao conhecimento de Deus. Toda vez que Deus levanta um profeta, é com um propósito, é por um motivo, é como um sinal de misericórdia e de amor que Deus tem pelo seu povo. Quando Deus levanta um profeta, é para que o povo, ao ouvir a voz do profeta, se chegue para mais perto do Senhor, para que o povo se santifique, para que o povo se arrependa dos seus pecados, para que o povo tenha conhecimento de Deus. E um dos atributos de Deus é a sua santidade. Deus, Ele é santo. No livro de Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem uma revelação, quando Deus tem a visão, do trono grande do Senhor, do alto e sublime trono, ele vê os serafins, que é uma classe de anjos que estão mais próximos do trono de Deus. Os anjos, como os irmãos sabem, são seres santos, são seres celestiais. Mas tem algo que me chama a atenção nesses anjos que são serafins. Eles têm 6 asas. Com 6 eles voavam, com 6 tampavam seus olhos e com outras 2 tampavam seus pés. Vou repetir. Com 2 eles voavam, com 2 eles tampavam seus olhos e com 2 eles tampavam seus pés. Porque aquela classe de anjo era a classe que estava mais perto do trono de Deus. E a santidade de Deus era tão grande, era tão forte, que os serafins não conseguem nem olhar para a presença do Deus vivo, para a santidade de Deus. Aqueles anjos não conseguem nem pisar no ambiente, por isso eles tampavam os seus pés com as suas asas. Porque a santidade de Deus é algo tremenda. O nosso Deus, Ele é um ser puro, Ele é um ser justo, e Ele requer da igreja justiça, santidade, arrependimento, porque o nosso Deus, Ele ama a justiça, mas odeia a iniquidade, Ele odeia o pecado. O nosso Deus, Ele é luz e Ele aborrece as trevas. Deus, Ele levantou o profeta Oséias para que esse profeta levasse o povo a este conhecimento de Deus, ao conhecimento de alguns atributos do nosso Deus, que é um Deus eterno, é um Deus perfeito, e um Deus perfeito e eterno, nenhum ser humano consegue compreendê-lo, nenhum ser humano consegue explicar a soberania de Deus, a poderosa presença do Todo-Poderoso. É por isso, irmãos, que muitas pessoas às vezes são até pessoas ateias, viram ateus porque não conseguem compreender, não conseguem explicar o tamanho do poder de Deus, os mistérios de Deus. Na verdade, nós como igreja não precisamos entender os mistérios e o que Deus quer, os desejos de Deus. Precisamos confiar, precisamos crer que Ele é perfeito, que Ele é santo e que Ele opera nos céus, na terra e debaixo da terra. O nosso objetivo
perseverar na palavra, até que nós venhamos ser arrebatados dessa terra e alcançar a vida eterna. No versículo 1, na qual a gente acabou de ler, a palavra do Senhor diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. A primeira palavra que me chama a atenção é converte-te. E essa palavra, ela significa mudar de orientação da própria vida. É você entregar a orientação da tua vida para o Senhor. É você abrir mão do seu próprio entendimento. É você abrir mão da sua própria cultura. É você abrir mão daquilo que você acredita e entregar tudo nas mãos do Senhor, para Ele te direcionar, para Ele te orientar, para Ele poder te conduzir no caminho da verdade, no caminho que leva para o céu, nos seus caminhos que são retos e justos. E para entrarmos no caminho do Senhor, para entrarmos no caminho do Senhor que é reto e justo, devemos deixar a bagagem para trás. O caminho do Senhor é reto e justo, porque os defeitos estão em nós. Nós que somos defeituosos, somos miseráveis pecadores, somos errantes. E para entrarmos no caminho do Senhor, precisamos abrir mão do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades, do nosso pensamento limitado, do nosso pensamento humano, para que nós possamos viver a vontade de Deus, para que nós possamos deixar Deus nos conduzir, deixar Deus nos instruir, para que nós venhamos viver conforme a vontade dEle. E para conhecer a vontade do Senhor, precisamos examinar as Sagradas Escrituras. Querendo ou não, precisamos ter uma vida de leitura da palavra do Senhor. Infelizmente, irmãos, a nossa geração tem mais facilidade de ler qualquer livro, seja livros de ficções, livros de filósofos, livros de histórias, mas infelizmente a nossa geração deixou de abrir a Bíblia. A nossa geração deixou de ter prazer de ler a palavra, de conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer os seus atributos e conhecer o que Ele requer de nós, conhecer quais são os propósitos de Deus na nossa vida, porque cada um de nós temos um propósito, temos um chamado, e só vamos descobrir esse chamado quando estivermos ligados na palavra, porque a palavra de Deus, ela desvenda o chamado e o propósito que Deus tem na minha vida e que tem na sua vida também. E quando a palavra do Senhor diz converte-te, conversão, é que nós vamos voltar para o Senhor, voltar para os caminhos de Deus. Em Isaías capítulo 55, versículo 7, a palavra do Senhor diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Aleluia. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Percebe, irmãos, então, que conversão é a pessoa abandonar os seus maus pensamentos, os seus caminhos. Há quem diga, siga o seu coração. Quem já ouviu essa frase? Siga o seu coração. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem, mas que todas as coisas. O nosso coração, irmãos, ele é enganoso, ele ilude, ele por muitas vezes nos engana, porque ele é enganoso. Por isso que devemos abandonar nossos próprios caminhos para conhecer o caminho do Senhor Jesus. E como eu gosto de dizer, Jesus ele disse, eu sou o caminho. E ele diz que ele é a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, então precisamos permanecer nele e ele permanecer em nós. E ele é o verbo de Deus, e ele era a palavra viva que viveu na terra. E se ele era a palavra viva se ele é a palavra viva que viveu na terra, ele está aqui.
levar o seu povo a se converter, a abandonar os seus pecados. Mas por que, irmão Alcir, que Deus se preocupa do povo se converter e abandonar os seus pecados, abandonar os seus caminhos? Porque a gente olha ao redor e vê que muitas pessoas estão felizes pelos caminhos que elas escolhem, se sentem bem com os caminhos que elas escolheram. A gente olha ao nosso redor e vê pessoas que não abrem mão dos seus caminhos para estarem na igreja, para ouvirem a palavra. Por que isso acontece? Porque na verdade essas pessoas vivem de aparência, meu querido e minha querida. Essas pessoas vivem uma falsa ilusão, vivem uma falsa vida de alegria, vivem falsos prazeres. Porque na verdade aos nossos olhos, na nossa vista, as pessoas estão se alegrando, estão dançando, estão se jubilando no mundo. Mas só Deus conhece a vida delas nas quatro paredes. Quando a pessoa deita na sua cama e aquela dor no coração não passa, aquele vazio não é preenchido, a solidão permanece. Tudo foi por um momento, tudo foi momentâneo. A alegria que ela estava com seus amigos acabou, o prazer do sexo acabou, o efeito das drogas, da bebida, da cachaça, tudo acabou, foi tudo passageiro. Mas é nas quatro paredes que Deus vê quem é e quem não é, quem serve a Ele e quem serve a Ele e quem não serve. Só Deus sabe o que se passa no coração do homem e da mulher. Não devemos nos enganar e nem nos iludir em ver que às vezes as pessoas ao nosso redor estão alegres e felizes com as vidas que elas carregam no mundo. Não podemos nos iludir e querer pegar para nós os seus exemplos, querer pegar para nós aquilo que elas oferecem para nós, porque isso é um laço do diabo, isso é uma artimanha do inimigo para nos desfocar e nos distrair e nos levar para a porta larga e para o caminho espaçoso que leva para a perdição. A preocupação de Deus em levar o povo ao arrependimento, em levar o povo para se arrepender, para abandonar os seus caminhos, abandonar os seus pecados, é pela seguinte razão, que também está contida no versículo 1: pelos teus pecados tens caído. Eu vou repetir: a preocupação de Deus é levar o povo ao arrependimento e abandonar os seus pecados e abandonar os seus maus caminhos. É pelos teus pecados tens caído. Os seus pecados geram a tua queda. Os seus pecados geram a tua derrota na terra. O pecado ele destrói, ele mata. O pecado ele afasta as pessoas de Deus. E quando Deus ele quer tratar com o homem, ele vai direto na ferida. Porque se o povo de Deus não for confrontado, o povo ele não se arrepende, ele não reflete sobre a sua vida, ele não pensa sobre como está a sua vida diante de Deus. Então precisamos ser confrontados, e não é pelas minhas palavras, mas é pela palavra do Senhor. Mas eu tenho certeza que essa palavra vai nos transformar e nos santificar nesta noite. O pecado ele acaba com a família, porque o pecado é o adultério que acaba com a família, é a traição, é a falta de amor. O pecado afasta as pessoas, porque o rancor e a mágoa é o pecado que esfria o amor um pelos outros. O pecado ele aprisiona. O pecado é os vícios, as drogas, a prostituição. Isso aprisiona as pessoas. E isso distancia elas do seu Criador que é santo. O pecado, ele acaba com o seu psicológico. Ele tira a sua paz. Ele tira a sua alegria. Ele tira o seu sossego. E eu estou falando de pessoas que conheceram a palavra. Porque como vamos saber se algo é pecado, sendo que a gente não tem conhecimento se aquilo é pecado ou não? É por isso que Deus tem levantado o profeta Oséias para levar o povo a conhecimento daquilo que Deus agrada e aquilo que Deus não agrada.
O pecado, irmãos, é algo terrível. É algo maligno. E que muitos, infelizmente, já não têm falado mais. É um despertar de um avivamento. O despertar de um avivamento é as pessoas saírem da dormência. É saírem da zona de conforto e começar a agir enquanto ainda há tempo. É as pessoas abrirem mão do seu pecado antes que o pecado a leve para a morte e da morte leve para o inferno. O pecado faz filho ser contra pai e pai ser contra filho. O pecado trouxe guerra, fome, doença. O pecado, ele é o câncer do mundo. O pecado é o que afasta as pessoas de Deus, porque o pecado da apostasia tem tirado muitos da presença do Senhor. E precisamos tratar com o nosso pecado, irmãos. Precisamos abrir mão do nosso pecado. Como eu disse, somos seres limitados, somos pecadores por natureza, porque a nossa natureza humana ela é caída, ela é pecaminosa, mas pela graça e pelo sangue do Senhor Jesus, todo o pecado é purificado e em Cristo encontramos o perdão, encontramos a redenção, encontramos a libertação. E em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que nós seremos libertos, seremos livres do pecado que nos afasta da presença de Deus. Deus vai nos livrar, Deus vai nos libertar de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. E o caso tem sido sério, irmãos, porque por falta de falar contra o pecado tem estado dentro da igreja do Senhor. O pecado tem estado em cima dos altares. O pecado não tratado, ele vira bichinho de estimação. As pessoas começam a servir a Deus de forma relaxada. As pessoas louvam de qualquer jeito, pregam de qualquer jeito. O louvor não sobe nem do teto, a pregação não sobe nem do teto, porque muitos não estão tratando com o seu pecado. Muitos não estão tratando com aquilo que está afastando ele da presença de Deus e que está fazendo o Senhor deixando de ouvir a eles, porque o pecado impede que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. Pecado sem arrependimento. É por isso que todos os dias precisamos nos humilhar e pedir: Senhor, me perdoa. Pedir o perdão do Senhor é a primeira coisa que precisamos orar. A cada manhã, a cada adormecer, precisamos pedir: Senhor, me perdoe, me lave com o teu sangue, me santifica, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão da minha alma, e escreve o meu nome no livro da vida. Coloque em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O que o Espírito Santo está mandando bradar nesta noite é abrir mão do pecado. A primeira etapa, irmãos, do avivamento é a exortação por arrependimento. Essa é a primeira etapa. Todo profeta levantado por Deus, ele exortava o povo. Um exemplo, o profeta Jeremias exortava o povo de Israel para eles se arrependerem, para que eles não fossem levados cativos pelo rei Nabucodonosor e passassem 70 anos cativos na Babilônia. Deus levantou o profeta Jonas para exortar, para que a cidade de Nínive não fosse destruída depois dos 40 dias, se eles não se arrependessem. O que me chama a atenção, irmã Érica, quando Deus levanta o profeta Jonas, ele leva uma palavra um tanto quanto dura para o povo. Se vocês não se arrependerem, antes de 40 dias toda a cidade será destruída. Mas o povo recebeu aquela palavra, se arrependeram, e a palavra do Senhor diz que toda a cidade
para colocar preguiça no crente, para colocar desânimo, para o crente não ler a palavra, para o crente não orar. Mas é engraçado que ficamos o dia inteiro no celular, vendo todo tipo de coisas que não agrega na nossa vida. Mas na Bíblia, ler a palavra é algo quase impossível nos dias de hoje. Oração nem se fala. A gente vai orar e às vezes ficamos sem palavras. E é por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque o reino dos céus é tomado à força. A gente precisa orar mesmo sem vontade. Precisamos ler a Bíblia mesmo sem ter vontade, mesmo sem ter ânimo. Mas o resultado ele vem. O resultado é inevitável. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai chegar na tua casa, vai voltar a orar como antes, ler a palavra do Senhor como antes, e o resultado vai vir na tua vida. E Deus vai fazer você brotar frutos na presença dEle. O resultado vem, irmãos, porque Deus ele é fiel. A segunda etapa do avivamento, logo após a exortação ao arrependimento, vem agora o povo se arrependendo. O arrependimento é a segunda etapa de um avivamento verdadeiro e genuíno. A palavra do Senhor diz no versículo 2: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Perceba que a palavra do Senhor diz para a gente ir à presença do Senhor com palavras, confessar com palavras os nossos pecados, porque aquele que confessa alcança a misericórdia. A palavra do Senhor diz: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. E por que sacrifício? Porque quando a gente vai orar e começa a confessar todos os nossos pecados, estamos destruindo com o nosso ego. Aleluia! Estamos acabando com o nosso ego, com o nosso orgulho, porque estamos nos humilhando na presença de Deus. Estamos dizendo para o Senhor que somos falhos, somos miseráveis, e que sem Ele nós nada somos, e nada podemos, e nada conquistamos. Sacrifício a Deus através do nosso lábio é nós abrir mão das nossas vontades e começar a dizer para Deus: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, me santifica, porque eu sou fraco, Senhor, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sou pecador, mas o Senhor é santo, e eu tenho certeza que na tua presença eu serei renovado, serei transformado, serei revigorado, e o Senhor vai mudar a minha situação, o Senhor vai mudar a minha essência, o meu caráter, os meus pensamentos. Precisamos voltar a confessar pecados escondidos. Aleluia! Precisamos voltar, irmãos, a abrir a nossa boca e orar ao Senhor e confessar tudo quanto temos feito que tem desagradado a Ele. Minha garganta está um pouco ruim, irmãos. Se ligar o ventilador, começa a ficar rouca. Deus abençoe o nosso irmão Obreiro, amém? Glória a Deus. Precisamos, irmãos, abrir a nossa boca e confessar tudo quanto temos feito que tem desagradado ao Senhor. Porque o Espírito Santo ele é sensível. O Espírito Santo ele é sensível, é um ser muito puro. E ele fica triste, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo é uma energia, mas o Espírito Santo é uma pessoa, porque o Espírito Santo ele fala, ele sente, ele pensa, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele
sabe o que Ele requer de nós. E uma das coisas que Deus quer que a igreja volte é confessar os pecados e pedir perdão, porque Ele nos perdoa. Ele se agrada daqueles que se humilham para pedir o perdão do Senhor. Ele se agrada quando as pessoas sentem um peso no seu coração quando faz algo que entristece o Senhor. Precisamos voltar, irmãos, a estar ligados naquilo que precisamos melhorar na presença de Deus. Todos digam graças a Deus. Todos digam aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É nos entregarmos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. No Antigo Testamento, as pessoas, para obterem perdão do Senhor, eles sacrificavam animais puros, sem mancha e sem mácula. No Novo Testamento, Cristo, Ele foi o Cordeiro sem mancha e mácula, que serviu como sacrifício vivo, santo e agradável por nós. Aleluia! Para que através do nome do Senhor Jesus, a gente alcançasse o perdão, a remissão dos pecados, a misericórdia e a graça que nos levam para a salvação. E a palavra do Senhor Jesus diz: levem-se ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Que este é o vosso culto racional. Os jovens que me ouvem, cuidado, tome muito cuidado aonde você pisa com a planta dos vossos pés. Eu não prego apenas para uma igreja local, eu prego para uma geração. É por isso que eu faço live, irmãos, porque Deus me chamou para poder influenciar. Enquanto muitas pessoas usam as redes sociais para destruição, para falar em coisas que nada agrega, Deus tem levantado a igreja para usar as redes sociais para propagar o Evangelho, para propagar aquilo que Deus requer de nós. E através do Evangelho muitas almas têm sido edificadas, porque em Cristo somos edificados. A juventude que me ouve, tome cuidado com o seu ciclo de amizade. Cuidado com quem você anda e por onde você vai. A amizade, ou ela te aproxima para Deus, ou ela te afasta de vez da presença do Senhor. Por causa de amizade, muitos têm se metido em encrencas. Porque quando tudo está bem, irmã Érica, a pessoa está rodeada de amigos. Mas quando dá algum problema, quando dá ruim para a pessoa, cadê os amigos para lá apoiar? Vão tudo embora e deixa a pessoa sozinha. Quantas pessoas que têm andado com pessoas que estavam metidas em crimes, aí quando a polícia pega, aqueles amigos vão embora e a pessoa fica sozinha e assume toda a culpa sozinha. Quantas vezes que você tem ficado perto de amigas ou amigos quando tudo estava bem, mas aí acontece algum problema, seus amigos te deixam na mão, deixam você sozinho para assumir a culpa e a responsabilidade dos erros que você e seus amigos cometeram. Procure andar com pessoas de Deus, procure andar com pessoas responsáveis, procure andar com pessoas que lê a palavra, ora, jejua e que te aproxime para a presença de Deus, que mostre que você é uma pessoa que tem valor, que mostre que você é uma pessoa que tem utilidade na presença de Deus. Porque hoje o mundo, ele quer explorar e abusar, até sugar a última coisa que a pessoa tem, transformando a pessoa em objeto, transformando a pessoa em algo descartável. Suga tudo que a pessoa tem. Quando suga tudo, vai embora e deixa a pessoa sozinha e caída ao chão. Cuidado. Olha o que Deus está dizendo para ti nesta noite. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! O seu ciclo de amizade revela quem você é. Terceira etapa do avivamento é a restauração. Versículo 4: eu sararei
tolerarei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus quer restaurar vidas que estão aqui nesta noite, vidas que estão feridas, machucadas, destruídas, tanto psicologicamente quanto sentimentalmente. Pessoas que estão frustradas, desesperançosas. Deus quer lhe restaurar nesta noite. Deus quer renovar a tua fé. Deus quer te trazer novidades de vida, porque o Senhor Jesus, Ele tem vida e vida com abundância. Você, irmão que me ouve, você, irmã que está me ouvindo, querido ouvinte, não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante. Deus, Ele quer te restaurar. Deus, Ele quer te curar. Ele quer sarar a tua terra, sarar o teu coração. Deus, Ele quer restaurar a igreja que está quebrada, que está declinada espiritualmente. Deus, Ele me trouxe aqui para dizer para os irmãos: é tempo da igreja voltar ao primeiro amor. É tempo da igreja voltar às primeiras obras. É tempo da igreja buscar mais o Senhor. Deus, Ele quer nos sarar, mas como Ele vai nos sarar, sendo que a gente está buscando solução em tudo menos em Deus? Aleluia. Sendo que qualquer problema que a gente tem, a gente desabafa com o homem e com a família. Eles vão lá, dão um tapinha nas suas costas, viram as costas para você e vão embora. E esquece do teu problema. Aleluia. Mas o nosso Deus, Ele tem prazer em ouvir a nossa situação, em ouvir a nossa oração, e ouvir aquilo que estamos sentindo. Ele quer ver você abrir a sua boca. Ele quer ver você se arrepender, para que Ele venha te restaurar. Aleluia! Deus, Ele tem um chamado, Ele tem um propósito em vidas que estão aqui. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer usar você na tua casa, no seu trabalho, na rua. Entenda que nós estamos aqui com um propósito, e o propósito é fazer a vontade de Deus. O nosso propósito é sermos sarados para poder sarar, é sermos restaurados para poder restaurar, é sermos cheios para poder encher as outras pessoas. Os irmãos acham que eu sempre fui assim, pregador da palavra. Irmãos, eu passei por um momento de provação e luta tremenda na minha vida para chegar até aqui. Precisei abrir mão de muita coisa que eu amava, porque servir ao Senhor é perder coisas que a gente ama para servir a Deus de forma sincera, para servir a Deus sinceramente. E eu digo, irmãos, com Deus a gente nunca perde, a gente tem livramento. A gente só tem a ganhar na presença de Deus. E eu, como jovem, eu nunca me arrependi em ter entregado a minha vida para Cristo. Nunca me importei, não me preocupo com o que pensam de mim, com o que pensam com o que eu prego, com o que pensam da forma como me visto ou falo. Não me importo com a opinião deles. O que eu me importo é com a opinião de Deus. É o que Ele pensa de mim, é o que Deus acha de mim. É isso que me importa, porque é Ele que conhece a minha vida, é Ele que sabe o que eu passo. Por que você está se preocupando com pessoas que não estão nem aí para a tua vida? Por que você dá ouvidos para opiniões de pessoas que não mexem um medinho da mão para te ajudar? Eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho passado para chegar até aqui. Seja os bons e os maus momentos. Irmã Érica, seja deserto ou a terra prometida. Seja os momentos de abundância ou escassez. O que importa, irmãos, não é a fase, não é a circunstância, não é o ambiente que estamos passando que importa. O que importa é a presença de Deus estar conosco em
Retire de mim o teu Espírito Santo. Salmos capítulo 51. Aleluia. É isso que nós não podemos perder nos dias de hoje. Podemos perder amor, relacionamento, amizade, trabalho. Podemos perder alguns parentes, pessoas da própria família podem virar as costas para nós. Mas uma coisa que não podemos perder nunca é a presença do Espírito Santo. Porque é com essa presença que nós temos vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de estar aqui na igreja. É através dessa presença que temos vontade de louvar, de se alegrar. E não é nos bons momentos, não, é nos maus momentos, é nas lutas, é nas tribulações que a presença de Deus é evidenciada, que a presença de Deus opera, que a presença de Deus manifesta. Porque quando tudo está bem, é fácil estar no altar pregando, é fácil estar aqui louvando ao Senhor. Quando tudo vai bem, quando a geladeira está cheia, quando temos portas abertas, quando tudo está ao nosso favor, é muito fácil dar glória, dar aleluia e bater palma. Mas a presença do Senhor é evidenciada, é nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que na nossa angústia Ele é o socorro bem presente. É na tristeza que Ele está lá conosco, é no deserto que Deus está fazendo descer maná, é no deserto que Deus está cuidando, é no momento de luta que Deus está pelejando por nós. É nesses momentos que quem tem o Espírito Santo não abre mão do arado, não olha para trás, não desiste, não reclina, não quer voltar para trás, porque a presença de Deus não deixa, a presença do Senhor não permite a gente voltar para trás, voltar a fazer a nossa vontade. A presença de Deus não nos permite voltar ao lamaçal, voltar para as coisas que o mundo oferece, porque o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nos conduzirá para sempre em toda a verdade, em toda a verdade. Com Deus é progressivo, igreja. Com Deus é progressivo, é progressão, é avançar. Agora os irmãos entendem, é por isso, irmã Érica, que muitas pessoas às vezes olham para nós, vê o que estamos passando e fica criticando Maria Eduarda. Como é que você está na igreja? Como é que você está pregando e louvando? Olha para a tua vida, olha o que você está passando, olha o que a sua família está fazendo com você. Às vezes a gente está com as portas fechadas e as pessoas vêm e começam a falar no nosso ouvido para nos desanimar. Mas mal sabem elas que a gente tem fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam, porque a gente tem confiança em Deus. A gente tem confiança em Deus, e confiança é a junção de duas palavras: saber confiar e esperar no Senhor. Confiança em Deus e saber esperar é confiança. Nós temos esperança, coisa que o mundo não tem. É isso que a presença do Espírito Santo agrega na nossa vida: esperança. E a igreja se coloca de pé. Palmas para o Senhor Jesus. Oh, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena servir o Senhor. Assim como Cristo padeceu por nós, nós também padeceremos por Ele. Como Cristo nos amou, por amor a Ele nós passaremos o que for, mas nós saberemos, vai valer a pena. Um céu de glória nos aguarda. Eu não quero apenas ser um pregador, igreja. Eu quero morar no céu. Eu não quero apenas exercer uma obra eclesiástica. Eu quero morar no céu. Eu não quero apenas louvar. Eu quero morar no céu. O meu foco é o céu, irmãos. É o céu. Eu quero morar no céu. Eu prego é para morar no céu, igreja. E nós também devemos ter esse pensamento. O céu, o céu, o céu. Esse tem que ser o nosso pensamento. Quero agora orar, irmãos, em nome do
nome